Boa noite a todos. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu coordeno as atividades da Universidade Livre desta casa, Academia Mineira de Letras, que tem a alegria de receber, mais uma vez, nesta noite, para encerrar a programação do ano, este público que tem prestigiado as iniciativas desta casa. Fundada em 1909 por um grupo de jovens intelectuais de Juiz de Fora, em 1915 esta casa se transferiu para Belo Horizonte e, desde então, vem sendo fiel à sua missão, que é a de promover a literatura brasileira, sobretudo, e a língua portuguesa. Eu queria muito agradecer a presença entre nós da acadêmica Ieda Prates Bernes, da presidente emérita da Academia Feminina Mineira de Letras, Marinês Marreco, que é também fundadora e idealizadora da Ideia Espaço Cultural, que fica na Rua Bernardo Guimarães, 1200. Eu sempre faço propaganda do Centro Cultural que Marinês dirige, porque aqui nós militamos em favor da causa da literatura e da cultura. Então, visitem a página da Ideia na internet e compareçam aos eventos. Por um descuido de Marinês, amanhã eu vou falar na Ideia sobre a obra da Adélia Prado, né, às 19h, um dia antes do aniversário da Adélia Prado, que é dia 13 de dezembro. E nós encerramos hoje aqui a programação de 2017 em grande estilo, tendo o privilégio de receber a professora doutora Ângela Vaz Leão, emérita da UFMG, que é esta referência nacional e internacional nos estudos da língua portuguesa e da literatura brasileira. É um privilégio, é uma honra, é uma alegria para esta casa sempre. A Karina é testemunha de que eu fiquei muito inibido em ligar para a dona Ângela desta vez para convidá-la para falar mais uma vez na academia, porque ela já tinha aceitado 3 convites meus para falar aqui em 2017, e falou com o brilho conhecido de sempre. Falou sobre a professora Melânia Aguiar, né, que mereceu uma sessão belíssima no início do ano, sobre Celso Cunha, o gramático Celso Cunha, cujo centenário nós comemoramos aqui, lançou o seu livro aqui sobre a obra de Ieda Prates Bernes, né, com conferência de dona Ângela sobre a obra de Ieda Prates Bernes. Então eu disse a Karina, eu não tenho coragem mais de abusar da boa vontade da dona Ângela, mas, enfim, com o atrevimento necessário, liguei para a dona Ângela, que imediatamente aceitou enfim, o convite para estar aqui ao lado de 2 alunas. Eu acho esse momento especialmente bonito, que é a mestra ao lado de suas alunas, né, que ela formou, né? Então, a academia gosta muito de prestigiar esse tipo de relação, que é a relação de aprendizado, de crescimento intelectual e de troca entre gerações, né? Enfim, antes de fazer uma descrição rapidíssima do currículo das 3 professoras convidadas, eu só quero dizer que a academia, então, faz hoje a última sessão da Universidade Livre, volta no dia 15 de março, né? Tem o recesso, 15 de março, tem o recesso natural de fim de ano, e volta em 15 de março com uma conferência do embaixador Sérgio Duarte sobre Dante e Petrarca. O embaixador Sérgio Duarte, quando se aposentou da carreira diplomática, veio morar em Belo Horizonte e é um grande tradutor de Dante e de Petrarca, muito solicitado, já traduziu muito para a Companhia das Letras e para outras editoras, e aceitou o convite desta casa para abrir o ano acadêmico de 2018. Né? Então, quem gosta destes autores aproveitará bastante a conferência dele. Muito bem. A professora Ângela Vaz Leão é emérita da UFMG, professora da PUC Minas, autora de vários livros, pesquisadora de literatura e de língua portuguesa. Seria impossível fazer a leitura aqui do currículo da dona Ângela, mesmo se eu o resumisse absurdamente. Né? Conosco também está a professora Marcélia Guimarães Paiva, que é membro do grupo de pesquisa Verso e Prosa da Pontifícia Universidade Católica de Minas e da Universidade Federal de Juiz de Fora. É doutora em Letras, Literaturas de Língua Portuguesa e pesquisadora da poesia brasileira. Muito obrigado pela sua presença. A Marcélia reside em Juiz de Fora e aqui está especialmente para esta sessão.
e a minha colega, amiga Karina Calado, que é doutoranda em literaturas de língua portuguesa na PUC Minas e professora da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, né? Terra em que Ariano Suassuna viveu a maior parte da sua vida, mesmo tendo nascido na Paraíba. Pernambucano de coração. E como Ariano Suassuna, a professora Karina também torce para o esporte. Muito bem, sem abusar da boa vontade da audiência, eu agora passo a palavra para a dona Ângela Vaz Leão, para quem eu já peço aplausos antecipados. Muito obrigada. Bom, depois dessa apresentação tão generosa que o Rogério fez da minha pessoa, só me resta agradecer a ele muito e pedir a vocês que deem um desconto de 50%. Bom, esse encontro nosso, ele teve origem, ele foi germinado durante uma aula minha na PUC Minas, no curso de doutorado em literaturas, quando eu tive como aluna a Marcélia e a Karina. E foi de um curso que eu dei sobre a poesia de Ariano Suassuna. E surgiu aí a ideia de nós trabalharmos um pouco mais juntas, e, finalmente, essa casa maravilhosa nos acolheu, a academia nos acolheu, e nós estamos aqui para falar a vocês sobre a obra do Ariano Suassuna. Bom, eu começo. Como deve ser do conhecimento de todo esse auditório, ou pelo menos de parte dele, a obra de Ariano Suassuna cobre uma visão de mundo de grande amplitude e de grande originalidade. Expressa em diversos tipos de arte, essa visão de mundo vem sendo veiculada pelo próprio Suassuna, vinha sendo veiculada pelo próprio Suassuna através de diferentes recursos midiáticos, como a televisão, o teatro, o cinema, o jornalismo, a tapeçaria, as artes plásticas, a literatura. Em tudo isso, ele deixou a sua marca. Não podendo tratar aqui de tudo isso, vejo-me forçada a fazer uma opção. E, para tanto, peço ajuda ao próprio Ariano. Se ele cá estivesse, como é que ele se veria em matéria de sua produção artística? Como é que ele falaria de si próprio? Por várias ocasiões, bem me lembro, ele se definiu como poeta, mais do que como teatrólogo ou romancista. É dele a seguinte afirmação: a poesia é a fonte profunda de tudo que eu escrevo. Então, com isso, ele se define como poeta antes de romancista, como poeta antes de teatrólogo, como poeta antes de desenhista. É difícil a gente pensar em todos os campos de atividade em que ele apareceu. Bom, então, a poesia é a fonte profunda de tudo o que eu escrevo. Essa frase é do Ariano, e ele ficava muito decepcionado quando percebia que a crítica nacional não dava valor à poesia dele, e não dava mesmo. Ele era valorizado como teatrólogo, valorizado como romancista, mas não como poeta. Bom, infelizmente, essa autodefinição não tem sido considerada como merece por parte da crítica e dos leitores de Ariano. Ainda hoje, é como romancista e como dramaturgo, não como poeta, que o Brasil inteiro o reconhece. Ora, se tudo quanto ele escreve brota da fonte profunda da poesia, então ele se define como poeta. Carlos Newton Júnior, escritor e professor da Universidade Federal de Pernambuco, submeteu toda a poesia de Ariano Suassuna a uma rigorosa leitura
com vistas à sua publicação. Daí resultaram vários livros, dos quais 3 foram relidos por mim recentemente, em busca dos textos poéticos que poderiam ser a matéria-prima desta fala de hoje. O mais recente dos 3 volumes é uma síntese magnífica da obra de Suassuna, em português corrente, com uma simplicidade tal que o torna acessível aos mais jovens leitores. Posso dizer que é um livro para jovens e para crianças, e se intitula O Circo da Onça Malhada, Iniciação à Obra de Ariano Suassuna. Foi publicado em Recife pela Arte Livro no ano 2000. Os outros 2 volumes a que me referi também foram publicados em Recife pela editora universitária da Universidade Federal de Pernambuco no ano de 1999. Um desses 2 volumes intitula-se O Pai, o Exílio e o Reino, a poesia armorial de Ariano Suassuna. O que logo chama atenção nesse título é a palavra armorial, que se acha presente também em diversas expressões nominais, como um adjetivo modificador de vários substantivos. Por exemplo, pode-se dizer arte armorial, pintura armorial, orquestra armorial, romance armorial, movimento armorial, e assim por diante. Essa palavra, derivada de armas, é pouco usada na língua portuguesa. O dicionário de Wise a faz presente, só o dele, só o de Wise. Primeiro como substantivo, significando livro em que se registram os brasões da nobreza. E depois como adjetivo, querendo dizer relativo à heráldica, referente a armas e brasões. Assim, usada como está no título do livro de Suassuna, a palavra armorial é um neologismo de uso e significa uma arte erudita, porém baseada no popular. Isto é, com características de uma arte eminentemente popular, trabalhando com as raízes populares da cultura brasileira, essa arte chega a um produto de grande beleza e de grande erudição. Finalmente, fechando o círculo da obra poética de Suassuna, isto é, obra referente apenas à poesia e estudada por Carlos Newton Júnior, chegamos ao livro Poemas, este quase só de poesia, quase. Os textos de crítica e de comentários do autor da seleção, quer dizer, do Carlos Newton Júnior, são todos levados para o rodapé, de tal maneira que a página propriamente dita é preenchida somente pela poesia de Ariano Suassuna. O volume acha-se dividido em 5 partes. Não vou caracterizá-las todas para não alongar muito a minha fala, mas a primeira parte chama-se O Pátio Incendiado, é a maior de todas e reproduz o conteúdo da obra O Pasto Incendiado. Ela tem quase 150 páginas dentro do livro Poemas. A segunda parte são as odes. Nesta parte, a menor de todas, acham-se algumas das odes que formam as famosas cartas de indulgência, das quais apenas uma chegou a ser publicada. São epístolas poéticas que Ariano dirigiu a alguns de seus amigos e a sua esposa, Zélia de Andrade Lima Suassuna, artista plástica que ilustrou vários livros do marido. A terceira parte intitula-se Vida Nova Brasileira. Transcreve-se aqui o texto integral da Vida Nova Brasileira. E esse texto consta de 16 poemas e foi divulgado em disco compacto na voz do próprio Suassuna. A quarta parte intitula-se Sonetos e Luminogravuras. Os 16 sonetos aí comentados foram posteriormente acrescidos de 4 outros para constituir a quarta parte, constituindo um total de 20 sonetos, divididos em 2 conjuntos de 10, dos quais nos ocuparemos em seguida. A quinta parte intitula-se Outros
é muito diversificada, e aí Carlos Newton Júnior arremata a sua seleção para o livro Poemas, que se encerra com poemas variadíssimos, entre os quais o Canto Armorial ao Recife, capital do Reino do Nordeste. Essa resumida exposição do conteúdo do livro Poemas deve corresponder a cerca de 50% da obra poética de Ariano Suassuna. Então, muita coisa da poesia dele ficou ainda sem publicar. Bom, volto à quarta parte, constituída pelos sonetos iluminogravados, ou melhor, pelas iluminogravuras, das quais vocês têm uma amostra aí. São as iluminogravuras. Iluminogravura é um neologismo criado pelo próprio Suassuna para designar uma forma de arte até então desconhecida. Ela só foi praticada, só foi desenvolvida por ele, não temos outro artista que tenha feito a mesma coisa, então é um tipo de obra muito especial e muito original, que só mesmo ele poderia fazer. Bom, eu começo pela denominação dessa forma de arte, indo aos dicionários da língua portuguesa. Nenhum deles registra até agora o termo iluminogravura, mas a sua descodificação é muito fácil. Trata-se de um neologismo formado por composição pelo próprio Ariano, na década de 70 ou 80 do século XX, ao que parece. O primeiro elemento é o radical da palavra iluminura, a arte medieval que nos manuscritos da Idade Média aliava a ilustração colorida ao texto na folha de pergaminho. O segundo elemento da composição desse neologismo é a própria palavra gravura, a arte que, por incisões ou entalhes, grava em metal ou pedra, não só desenhos e letras, mas também ornamentos vários, que depois, por estampagem, são reproduzidos e multiplicados sob papel ou outro material. O neologismo com que Suassuna batizou a sua criação artística revela todo um programa de trabalho individual e único, na medida em que funde um elemento típico da arte da Idade Média, a iluminura, com outro elemento típico de formas artísticas nordestinas, isto é, a xilogravura, que é tão importante, por exemplo, na impressão da capa do cordel. Com efeito, toda a arte de Ariano tira sua força da cultura popular do Nordeste, que ele revigora com traços da cultura medieval. Com esse amálgama, produz uma arte pessoal profundamente erudita. O texto da iluminogravura, da qual eu vou me ocupar, esse texto é o soneto intitulado A Tigre Negra, que é aquela reprodução que está lá, a primeira delas. Não é? Primeira delas. Bom, o título da iluminogravura é A Tigre Negra. Aí vocês já devem notar uma coisa estranha, a tigre negra. É que tigre no Nordeste é feminino. Ninguém diz o tigre, é a tigre negra. Então, ali ele denomina a iluminogravura a tigre negra. E ele põe como subtítulo o amor e o tempo. O título vem seguido de uma confissão, de uma dívida que Ariano declara ter tomado, em que o Ariano declara ter tomado seu tema a Augusto dos Anjos. Entretanto, eu não encontrei nenhuma relação entre as obras dos dois paraibanos. Ao contrário, do ponto de vista estilístico, traços do Lexo os opõem. Augusto dos Anjos tem a obsessão do termo científico e do palavreado difícil, precioso, enquanto Ariano Suassuna tem o gosto do vocabulário popular, da oralidade inscrita no texto, enfim,
da simplicidade de expressão. Essa opção de Ariano pela oralidade, entretanto, não é sinal de uma carência, como poderia ser num poeta popular não letrado. Ao contrário, só um conhecimento profundo da dicotomia cultura popular versus cultura erudita torna possível a opção por um dos dois polos. Pois bem, Suassuna opta por formas da cultura popular, mas dá-lhes um tratamento de alta categoria, solidamente enraizado na história da cultura erudita ocidental. E uma das provas se pode ver justamente no soneto da iluminogravura, que eu vou ler e depois tentar explicar, procurando mostrar nela a integração entre palavra e imagem. O soneto é o seguinte: A Tigre Negra, O Amor e o Tempo, com o tema de Augusto dos Anjos. Da cabeleira negra leonada, tocha escura que o sol transforma em crina, o crespo capacete se ilumina em faíscas de treva agateada. Gata negra, pantera extraviada, aves ao sol tua romã felina. Ao dardo em fogo queima-se a colina e há cascos e tropéis por essa estrada. Bebo na taça o aroma da sombria. A vida foge, amor, e a sombra tarda ao fogo cresta rosa da paloma. A cega afia sua faca, afia, e chega o sono, a morte leoparda, jaguar cruel, para abrasar-te as pomas. Ele estava reproduzido ali? Tá. Bom, o título do poema, A Tigre Negra, é metafórico e só se vai esclarecer na medida que a leitura avança texto adentro. A esse título segue-se, como já disse, a declaração da tomada do tema Augusto dos Anjos, sem, entretanto, definir que tema seria esse. Mas não será difícil perceber que se trata da morte, tema quase constante na poesia de Augusto dos Anjos e de grande frequência na obra de Ariano Suassuna. Neste soneto, porém, Ariano oculta o seu tema através de símbolos, desvelando-o somente nos versos finais. Com essa substituição, o amor e o tempo, em vez de o amor e a morte, Ariano dribla o seu leitor e explora desde o início a multivocidade da linguagem poética e os deslizamentos semânticos que fundamentam o símbolo. A tentativa de interpretação do soneto deve começar, obviamente, pela compreensão de seus mecanismos linguísticos. Nesse aspecto, pouco há que explicar. O primeiro fato que chama a atenção acha-se no título, já falei disso a vocês, A Tigre Negra, em que o substantivo tigre tem o gênero que não é o gênero do português global, vamos dizer assim. Mas sim o do dialeto sertanejo. É o próprio Suassuna que nos explica na sua introdução a um romance armorial de Raimundo Carreiro. Diz Suassuna: Carreiro é sertanejo e sabe, como eu, que no sertão a palavra tigre é feminina e designa a onça negra, como pode referir-se a uma mulher valente e cruel. Bom, vejamos então a primeira quadra do soneto, cujo teor descritivo logo se percebe. Nos dois sintagmas nominais, que são o sujeito, o crespo capacete, e o predicado, se ilumina, os respectivos núcleos têm expansões sintáticas constituídas por modificadores, tanto do substantivo quanto do verbo. O soneto já está lá? Está. Bom, pode-se recuperar o sentido da quadra pelo restabelecimento da ordem direta, que nos dá a seguinte leitura. Podem seguir lá. Eu poderia mostrar como é que eu faço? Sim. Hein?
Vamos começar, então, pelo sujeito. Eu vou ler. O crespo capacete da cabeleira negra aleonada, tocha escura que o sol transforma em crina, se ilumina em faíscas de treva agateada. A segunda quadra se constrói por uma sequência linear de metáforas, todas na ordem direta, só quebrada pelas inversões do terceiro verso. Vou ler, quer mostrar lá? Gata negra, pantera extraviada, abres ao sol tua romã felina. A colina queima-se ao dardo em fogo, e há cascos e tropéis por essa estrada. Passemos aos sonetos. Eu vou deixar de comentar, por causa do problema do tempo, e já passo a leitura dos sonetos. Bebo, faz favor, no primeiro terceto. Bebo na taça o aroma da sombria. A vida foge, amor, e a sombra tarda, ao fogo cresta a rosa da paloma. O último terceto. A cega afia sua faca, afia, e chega o sono, a morte leoparda, jaguar cruel para abrasar-te as pomas. Após terminar essas rápidas observações sobre os mecanismos linguísticos, ou melhor, após terminar essa leitura, passemos a uma rápida análise formal da versificação e, finalmente, a interpretação global do poema. Estamos diante de um soneto na sua forma canônica, isto é, 14 decassílabos perfeitos, com 5 rimas ao todo, sendo 2 nas quadras e 3 nos tercetos. Todo poema se organiza no seguinte esquema rimático: ABBA, ABBA, CDE, CDE. A mudança dos 2 blocos de rima mudou porque a primeira, nas quadras, nós temos a rima ada e ida. São as terminações das quadras, ada e ida. E dos tercetos nós temos ia, arda e oma. Não sei se dá para vocês perceberem aí. Então, essa mudança dos 2 blocos de rimas na passagem das quadras para os tercetos, embora usual, corresponde aí a uma mudança de direção no desenvolvimento do tema. Vou soltar aqui um pedaço. Comecemos a nossa leitura pelo título A Tigre Negra, em que tigre, do feminino, simboliza uma mulher, no caso, uma mulher negra. Essa leitura, autorizada pelo próprio Suassuna, como já vimos, confirma-se no Dicionário do Folclore Brasileiro, de Câmara Cascuda, onde tigre se define como espécie de onça ou tigre muito listrada. É a jaguara ou a jaguar dos índios, corruptela de jaguara, a que devora ou dilacera, e que é denominada popularmente no sertão onça-tigre. No subtítulo do soneto, O Amor e o Tempo, o conceito de tempo leva-nos ao conceito de morte, pois é para a morte que a passagem do tempo nos conduz inexoravelmente. Essa é a ideia que irá sendo preparada através do soneto, para só se exprimir claramente no segundo verso dos 2 últimos tercetos, quando diz: a vida foge e chega o sono. O texto da primeira das quadras nos apresenta um ser feminino, de cor negra e cabelos crespos. Não sei se dá para vocês verem aí. Ser 2 vezes híbrido e misterioso, misto de mulher e de outra fêmea animal, sua natureza mutante se acusa
na cabeleira negra aleonada, portanto, de mulher e de leoa. Depois, em tocha escura que o sol transforma em crina, temos nova mudança que faz desse ser misterioso um misto de mulher e de fêmea que se pode cavalgar, quer dizer, que tem crina, que se pode cavalgar. A segunda quadra se inicia com 2 sintagmas nominais que continuam a metáfora da fêmea felina, gata negra e pantera extraviada. Aliás, no português coloquial, as palavras gata e pantera podem ambas significar a mulher atraente, sedutora. Continua ainda a imagem da mulher negra, presente no título A Tigre Negra, e em vários sintomas e vários sintagmas já citados, como cabeleira negra, crespo capacete, tocha escura, treva, gata negra, etc. Entre a primeira e a segunda quadra, do lado direito da iluminogravura, vemos uma cabeça de mulher negra de perfil, com lábios sensuais e crespa cabeleira. O ornamento de sua blusa é uma série de círculos negros, tendo cada um no seu interior uma lua amarela, símbolo feminino. A feminilidade da mulher se exprime também pelas 3 meias luas superpostas que formam o brinco impingente. Do lado esquerdo da iluminura, e um pouco abaixo, uma cabeça de homem se acha envolvida por 4 cabeças de felinos, certamente de fêmeas felinas. Uma tigre, estou falando como os nordestinos, né? Uma tigre, uma gata, uma pantera, uma leoa. Todas são uma só, a mulher. Quer dizer, a tigre, a leoa, a gata, a pantera, todas são uma só, a mulher. Entre as 4 cabeças felinas, temos 4 desenhos azuis. 2 deles, à esquerda e à direita, tanto lembram seios femininos com seus bicos, como também pode sugerir uma romã aberta. Voltando à segunda quadra, a sua representação pictórica, em que ele cita aqueles animais todos, tipos de felinos, se completa logo abaixo com com o desenho estilizado de uma paloma. Veio lá um desenho estilizado de uma paloma. Palavra que na gíria brasileira significa meretriz. De frente, asas estendidas, pernas dobradas, ela abre a sua romã felina para o dardo em fogo do sol. Totalmente integrada com o texto, essa gravura remete à segunda quadra, abres ao sol tua romã felina, ao mesmo tempo que faz o trânsito para o primeiro terceto, ao fogo, cresta a rosa da paloma. Como vocês estão vendo, todos são termos que têm 2 sentidos. Assim, as simbologias do texto e da imagem apresentam grande coerência interna e se confirmam reciprocamente. Signos verbais e signos pictóricos nos velam e, ao mesmo tempo, revelam, até aí, um encontro entre macho e fêmea, encontro gerador de sensações contraditórias, como mostram os oxímoros no universo humano e escuro, de treva, mas também celeste e resplandecente, de sol. Passando ao texto dos tercetos, vemos que o quadro muda, como já vimos que mudam as rimas. O discurso direto se afirma na voz do poeta, que assume a primeira pessoa do singular em bebo. O macho, sinestesicamente, bebe na taça, símbolo feminino, o aroma de outra fêmea, a sombria. Pela introdução da primeira pessoa, bebo, esse macho se identifica com o próprio poeta. E só então ele percebe que é a morte, a sombria, que se aproxima lentamente
como uma sombra tarda. Numa apóstrofe sentida, a misteriosa mulher fera, a quem ele chama simplesmente amor, pressente o poeta que a vida foge e que, durante essa fuga, uma sombra tarda vai crestando lenta a Roma, vai crestando lenta a rosa da paloma. Essa rosa da paloma é uma flor ou é uma vulva? É uma rosa ou uma genitália? Tudo isso fica evocado como a romã que se abre ao dardo em fogo do sol. O tempo, no seu curso inapelável, nada poupa. Vai secando o corpo feminino, ao mesmo tempo que vai transformando o morrer de amor em simples morrer. O primeiro verso do último terceto insere o poema em contexto nordestino. O poeta vê a morte, não segundo a alegoria universal de um esqueleto humano coberto por um manto negro e carregando uma foice, mas, ao contrário, como uma cega que afia sua faca, afia. O gesto se cumpre com lentidão e persistência, inexorável, como sugere a repetição do verbo afiar. Completa-se aí o círculo das mutações. A morte, a princípio uma sombra tarda, de contorno indefinido, foi tomando a forma de uma cega, a afiar lenta a sua faca. Ao chegar, porém, transforma-se na morte leoparda, na jaguar cruel, que mata durante o amor, abrasando as pomas da amante e crestando-lhe a rosa aberta. A dor de viver se funde finalmente com a volúpia de morrer. Vem agora o sono libertador. O soneto de Ariano se coloca assim pela minha leitura, na longa tradição do tema da morte, caro a Augusto dos Anjos. Mas se o tema aproxima os dois poetas, a maneira de tratá-lo os separa. Enquanto em Augusto dos Anjos a morte se associa a cadáver, ossos, vermes, putrefação, em Ariano de Suassuna ela se confunde com o ato de amor. A morte destruirá, sim, o corpo da amante, mas vai fazê-lo pelo fogo que queima, cresta, abrasa, e assim fazendo, o purifica. Pois o fogo tanto pode ser símbolo do amor carnal e da destruição, quanto símbolo do amor divino e da purificação. Termina a minha leitura do magnífico poema e da iluminogravura que ele serve de quadro com uma síntese. Se as duas quadras falam do encontro amoroso entre homem e mulher, os dois tercetos mostram o encontro amoroso entre o ser humano e a morte. Encontro único, singular, que libera o homem da sua contingência terrena. Esperada e às vezes desejada, a morte, num ato de amor, traz ao ser humano uma sensação de volúpia e êxtase diante do descanso, isto é, do sono que chega para sempre. Nesse sentido, as duas gravuras iguais que ladeiam o título do soneto e que interpretei primeiro como símbolo da genitália feminina ou masculina, e depois, por metonímia, também como símbolo do ato sexual, pode efetuar ainda um ousado salto metafórico, simbolizando pela figura triádica inscrita no círculo a Trindade Santa. E nada há de estranhável nessa multivocidade do símbolo, nem na aparente distância entre alguns de seus significados. Lembre-se, por exemplo, que em algumas culturas o erótico e o místico se acham muito próximos, sendo a experiência erótica via de acesso ao contato com a divindade. Concluindo, o soneto se abre por essas duas gravuras laterais lá em cima, que pela sua posição superior e simétrica também o sintetizam. Aliás, tanto sintetizam o soneto quanto sintetizam a vida humana, aproximando simbolicamente
as 3 experiências fundamentais do homem: o gozo amoroso, a volúpia do morrer e o êxtase diante do divino. Muito obrigada. Obrigada. Que beleza esse momento para esta casa. A senhora nos encanta, nos comove. Uma maravilha sempre ouvi-la. Parabéns. Você me dá licença de falar? Imagina, a senhora não precisa pedir licença aqui. A senhora manda. Ah, é com a negra, é como a Irene entrando no céu. Isso. Pode entrar. Bom, a Marcela me lembrou aqui que eu me esqueci de uma coisa. Nós temos ali 3 reproduções de iluminuras do Ariano Suassuna. Eu comentei a primeira e as outras 2 vão ser comentadas pelas minhas colegas. Viram? Mas há também uma iluminogravura muito maior que está ali. Este, então, é o tamanho normal de todas as iluminogravuras do Ariano Suassuna. Elas têm 50 por 70 de dimensão. E esta iluminura que está aí, eu não... O que é? O seu presente, né? Ficou emocionado. Ah, sim. O seu presente Já sei. de Desculpem, viram? Essa iluminura que está aí, iluminogravura que está aí, que é um exemplo das grandes que ele faz, ela me foi doada pelo Ariano Suassuna. Me foi doada. Eu tenho essa interpretação da Tigre Negra, eu fiz num congresso em Recife, e, quando eu me assustei, o Ariano estava na frente. E, então, eu me senti muito desapontada. Era como se eu tivesse tirando a roupa e mostrando o sujeito nu. Com a interpretação que eu queria fazer. E fiz. E foi daí que veio a nossa amizade. E eu tenho fotos com ele, tenho essa iluminogravura aí, que foi ele que me deu, que é a lápide. Estão vendo? Essa aí. Está certinha ali? Também torta. Vocês estão no slide. Hein? Vocês estão no slide. Olha para a foto. Aqui está dando ângulo. Pois é. Então foi. Nós poderíamos trazer muito mais material, mas a ocasião não dá. Ela requer um pouco mais de agilidade nossa. Então, por isso é que eu falei um pouquinho. Desculpa esse pouquinho. E agora a professora Marcélia Guimarães Paiva, por favor. Bom, eu gostaria de, primeiro, agradecer à Academia Mineira de Letras por ter proporcionado esse encontro e também agradecer a todas as pessoas que trabalharam para isso. Tá bom assim? Melhorou. Agradeço também a Ângela e a Karina pela oportunidade, né? E quero agradecer especialmente a vocês por estarem hoje aqui compartilhando com a gente esse momento e apreciando a poesia de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele tem um livro chamado Vida Nova Brasileira, que é muito interessante. Ele juntou textos em prosa e poemas, são seus sonetos. Eu gostaria de começar a minha fala justamente citando um trechinho deste Vida Nova Brasileira. Estava eu, certo dia, lendo uns versos de Virgílio. Sempre que leio um poeta que me toca, aparece um verso que se liga à minha vida, ao sertão, ao sangue de meu país, à pedra do meu destino na terra. Foi assim, aliás, que surgiu a maior parte dos sonetos aqui reunidos. Naquele dia,
Eu estava lendo mais ou menos descuidado, quando, de repente, saltaram para dentro do meu sangue umas palavras de Virgílio que diziam: insensato que sonhou com chapas de cobre e tropel de cavalos, repetir o corisco e o raio inimitável. Meu sangue estremeceu. Era como se eu visse ali resumida a tentativa fundamental e falhada da minha vida. Como qualquer outro poeta, eu não era senão um insensato, tentando, com as chapas de cobre e o tropel de cascos das palavras, imitar o raio inimitável, o clarão da vida, da morte e do mundo. Né? Assim, a minha apresentação é um modesto convite a vocês, né, que pensem como é possível fazer caber um espaço pequeno de um poema ou de um tapete todo esse fogo. Qual o mundo que incendeia o sangue do sujeito ou se torna um alumbramento na literatura? Eu falo do poema A Cauã, A Malhada da Onça, e das gravuras que eu acompanho. Vocês podem ver uma réplica dessa iluminogravura aqui no meio. Né? O poema trata da figura do pai, registrada na memória do filho e recriada pelo texto e pela gravura. Essa figura transita por um espaço especial na obra de Ariano Suassuna, o sertão onde o autor morou nas fazendas Acauã e Malhada da Onça, citados no título do poema. As imagens pictóricas reforçam as imagens verbais em um conjunto que oferece ao leitor uma experiência dupla. Especialmente nessa iluminogravura, é dado um destaque muito grande à figura do pai, nomeado como rei, guia ou sol. O poema está entre as várias obras de Ariano Suassuna que cria esse pai ideal. O poema é um exercício do trabalho de lembrar para não perder o que ficou para trás. É uma tentativa de reavivar o mundo perdido por meio da memória, o esquecimento e a imaginação. Braulio Tavares escreve a respeito de Ariano Suassuna, cuja obra visita o passado sistematicamente, e expressa a seguinte opinião sobre a questão do exílio do poeta. Seria exagerado e injusto referir-se à sua existência no Recife como um exílio propriamente dito. Quando Carlos Newton Júnior intitula sua análise da poesia de Ariano O Pai e seu modo de ser, de pensar e de ver. Essa visão do exílio, decorrente do fato de que Ariano Suassuna perdeu seu pai aos 3 anos, viveu por muito tempo no sertão da Paraíba e se estabeleceu no Recife quando jovem, ainda que Braulio Tavares não considere esse deslocamento espacial um exílio, está de acordo com o tom desse poema. Já fica claro desde o início que o menino adulto se ressente da falta de um tempo em que gozava da proteção do seu pai. Né? Então, eu vou ler o poema com mote de Janice Japiaçu, A Cauã, A Malhada da Onça. Aqui morava um rei, quando eu menino. Vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte sobre o meu destino pulsava junto ao meu seu coração. Para mim, seu cantar era divino, quando ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouco desatino o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia eu me vi como um cego sem meu guia, que se foi para o sol transfigurado. Sua efígie me queima. Eu sou a presa, ele a brasa que impele ao fogo, acesa, espada de ouro em pasto ensanguentado. A partir de uma tragédia e um sentimento de inadequação ao mundo, o poeta reflete a respeito de sua posição em 2 papéis, o de filho e o de herdeiro, que recebe a herança do pai e a leva adiante. O poema parece trazer uma tentativa de recuperar o paraíso que foi arruinado. Esse desejo de ter esse paraíso se prende à necessidade de reconstruir a morada perdida. Tal desejo não se realiza, mas a morada, com elementos do sertão e com a experiência vivida no litoral, pode ser criada no texto. Essa construção deverá ocorrer no pasto ensanguentado, uma terra amarga e violenta, onde acontece o exílio. Terra, portanto, rechaçada pelo exilado.
mas onde o filho encontrará a sua identidade. A epígrafe indica que o texto tem o mote da poeta armorial paraibana e participante da chamada Geração de 65, Janice Japiaçu, outra exilada de sua terra. Os armorialistas saíram de suas cidades de origem para viver no Recife, como é o caso dessa poeta. O primeiro verso do soneto apresenta o rei, escrito com maiúscula, e o menino. O pai aparece com sinais de nobreza e mestiçagem, vestido de ouro e castanho. As marcas espaço-temporais são o uso dos verbos no passado, enquanto o uso das palavras castanho e gibão alude ao espaço do sertão. Eu gostaria de apontar, mas nessa posição aqui está um pouco difícil. Mas eu estou mostrando justamente, né, o primeiro soneto. Desculpa, o primeiro quarteto, né, a primeira estrofe. Eu apontei a sua cabeça, então está um pouco complicado aqui. Né? Então, castanho e gibão, né, se referem ao pai do poeta, que é João Suassuna, um grande admirador de poetas populares e cantadores. Entre 1924 e 1928, ao governar a Paraíba, João Suassuna promovia cantorias no próprio palácio do governo. Como o coração do pai determinava o destino do menino, no poema pode-se supor que esse destino ou herança do pai seria também a de tornar-se cantador. Na segunda estrofe, em meio ao riso, à alegria do passado, a tragédia é inserida. Então, vocês podem ver, já estou na segunda estrofe aqui, sim? Então, aqui eu já estou dizendo que a tragédia já é inserida, porque existe a palavra desatino. O desatino anuncia o desequilíbrio na vida do poeta. A presença do sangue e das mortes prepara o leitor para a quebra do convívio entre o menino e o pai amado e perdido. A alusão ao sangue também enfatiza as relações de herança e continuidade. Nesses versos, a imagem do pai muda em termos hierárquicos. Agora é um ser divino e de voz rouca, sinal de maturidade e de compromisso com a realidade. A tragédia anunciada na terceira estrofe torna-se explícita a partir do verso inicial da terceira estrofe. Mas mataram meu pai. Sim? Agora eu estou na terceira estrofe. Está difícil. Mas mataram meu pai. Esse segmento de verso divide o soneto em duas partes e em dois tempos, o passado e o presente. Além da guinada em relação ao tema, a estrofe também registra uma modificação temporal da figura principal do poema. O rei ser divino, que estabelecia qual deveria ser o destino do filho, agora já é nomeado como pai. Sua morte dá ao filho a sensação de estar perdido no mundo. Enquanto a imagem do pai se aproxima do sol, um símbolo masculino, a do filho se apequena, perde justamente a capacidade de ver a luz. No final do poema, resta a efígie, a representação da divindade. A última estrofe arremata as transformações espaço-temporais. O passar do tempo se encerra com os verbos no presente. Né? O espaço, igualmente, é outro, diferente do sertão e oposto à ideia de reino que existe na primeira estrofe. O espaço atual é o passo ensanguentado, o mundo marcado pela tragédia. O poema redime esse espaço destruído enquanto vislumbra um espaço futuro, local de atuação do poeta. Ainda quanto ao espaço, o primeiro terceto recria a queda do paraíso para o deserto, ou seja, do reino para o passo ensanguentado. Essa alusão à tragédia pessoal é ainda intensificada pelo sentimento de exílio, tanto existencial, o mundo visto como um lugar de sofrimento, de privações, dificuldades de toda ordem, ou uma sensação de ser um estranho ao mundo. Essa tragédia também é intensificada pelo exílio territorial, acontecido na mudança do menino sertanejo para a cidade grande do Recife, situada à beira-mar. Nem sempre a oposição entre cá e lá é contundente. Ela pode se referir a ela pode não se referir a uma mudança territorial. No soneto,
neste soneto, não existe oposição entre cá e lá, como vocês conhecem na Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Provavelmente todos nós conhecemos, né? O equivalente ao cá é o momento da enunciação do poema, não o aqui, que é assambar com os dois espaços. No poema, essa constatação resulta no sentimento de exílio na própria terra. Assim, o aqui, que é a primeira palavra presente no poema, a primeira palavra aqui, parece sintetizar os tempos em descompasso, pois está repleto do tempo passado, de um tempo posterior e do presente. Além disso, aqui é o lugar da busca de identidade do exilado. Aqui também é, afinal, o espaço futuro, onde o exilado pode reconstruir sua morada, tendo em vista a perda do seu paraíso. A efígie é representação da presença do pai que instiga a presa, seu filho. A tragédia transformou o menino em uma espada de ouro, acesa, sua nova identidade. Como o filho não se liberta da imagem do pai, o compromisso de atuar, de ser espada, tão nobre e tão másculo quanto o pai, transforma-se em sua herança. Em contraponto à queda no segundo terceto, o filho percebe que é a continuação de seu pai. O laço se rompeu, mas a aliança deve se cumprir. Um artifício gráfico ressalta a importância do pai no poema. É usada a inicial maiúscula, símbolo do simbolismo barroco e da poesia de cordel, em um adjetivo e 7 substantivos. Vocês podem observar que no poema tem umas maiúsculas. É uma característica também de Ariano Suassuna escrever dessa forma, como também existe na poesia de cordel e no barroco. As palavras que estão em maiúscula: rei, castanho, coração, seu cantar, viola, pai, guia, sol. Agora, por favor, Karina, a iluminogravura. Do mesmo modo, a imagem do pai sobressai no desenho que compõe a iluminogravura, né? A figura de um homem mirando o espectador ocupa a parte superior dessa iluminogravura, dentro de um retângulo com altura correspondente a quase metade da altura total. Esse homem tem um bigode, como o pai do poeta, e segura com a mão esquerda um estandarte em cuja bandeira existe uma figura de onça, frequente nos textos de Ariano Suassuna, identificada com uma morte violenta. Vocês podem ver mais à direita, né, tem uma onça dentro do estandarte. Essa onça aparece em outras figuras de Ariano Suassuna, e ela pode representar uma morte violenta também. O homem monta um cavalo, símbolo de poder viril. Acima dele há um sol laranja. De cá, do lado esquerdo, há um sol. A sela do cavalo é azul, como a lembrar um trono real. O aspecto de reino dado ao espaço do poema, como ao da gravura, remete a uma idealização do real, que o poeta opera em sua poesia. Em torno do cavaleiro, né, o ar está cheio de uma chuva de gotas de sangue. O vermelho também está no gibão e na marca a ferro na anca do cavalo. O uso da cor reforça a tragédia do momento da morte. O vermelho diz respeito à paixão presente no poema. Observa-se que o cavalo é o que sustenta o cavaleiro, o conduz e o cria literariamente. Por favor, Karina, próximo. Vocês podem observar agora um detalhe que é a marca de marcar gado, usada no sertão nordestino. Essa marca identifica o cavalo. Esse ferro de marcar é o ferro de marcar gado da família Suassuna. Ele pertenceu ao bisavô paterno de Ariano Suassuna, foi usado depois por seu avô e seu pai. Portanto, o animal é propriedade do cavaleiro. Essa marca é um símbolo muito forte no conjunto da iluminogravura, pois é realizada pelo fogo, além de ser a assinatura do autor, de Ariano Suassuna. Sim? Pode ir para o soneto novamente, para a iluminogravura novamente. Isso.
Entende-se que o animal representa o próprio filho, queimado ou marcado pela brasa, a brasa que existe no soneto, né? Ele é marcado pela presença do pai e com um sinal de fogo, de paixão no coração. Vocês podem observar que o cavalo tem também no seu coração um fogo. Esse cavalo e o gibão encharcado de sangue, e não mais ouro e castanho, são sinais do tempo presente em que vive o autor da figura. Passando ao campo do soneto, ao campo de baixo, né, em que está escrito o soneto, há outros símbolos pictóricos que também aparecem em outras iluminagravuras de Ariano Suassuna, como um pássaro, uma cabra e 3 esculturas da Pedra do Ingá. A Pedra do Ingá é um sítio arqueológico situado na região do Cariri, na Paraíba. Essas esculturas são imagens gravadas na pedra. Sim? O pássaro é a imagem da acauã, ave de rapina, de mau agouro, pois no Nordeste, como lembra a música de Luiz Gonzaga, canta durante o tempo do verão, no silêncio das tardes agourando, chamando a seca para o sertão. A imagem do pássaro, também em posição de ataque, aparece duplicada em cada lado da iluminogravura, posta em cima da imagem de uma cabra, igualmente duplicada. Vocês podem observar a simetria entre os desenhos, tanto a cauã como a cabra, como os desenhos da Pedra do Ingá estão, né, duplicadas. As figuras desse pássaro, a cauã, né, e da onça, remetem ao título do poema, a Acauã, a Malhada da Onça. O título não apenas resgata os nomes que representam o reino do pai. Esse título já vaticina um destino ruim, ao citar o pássaro agourento. Esse destino também é marcado pela violência e morte no momento em que alude a malhada, a toca da onça. As figuras da cabra podem ser associadas ao universo sertanejo. Abaixo dessas figuras, há uma figura também duplicada, cuja origem, como eu já disse, são 3 inscrições pré-históricas existentes nessa Pedra do Ingá. Por fim, no centro e abaixo, há 2 luas crescentes que funcionam como 2 olhos do sol que está entre elas. Esses olhos observam e conduzem o filho. Há ainda 12 estrelas espalhadas em pares por entre as figuras da acauã, da cabra e da que remete às esculturas. Esses signos estelares sugerem a sina eterna que acompanha o filho em todos os lugares e da qual não pode fugir. Embora se suponha que o poeta e o gravador estejam presentes ao mesmo tempo no processo único da criação do texto literário e das ilustrações, nessa iluminogravura percebe-se diferença entre 2 abordagens, a do soneto e a da gravura. O tempo presente é o que dá a tônica da gravura, na minha opinião. E são representados os elementos que a recordação e o esquecimento recriam. Também é representado o pai, visto pelo filho, no tempo da escrita. Isso tudo na gravura. Mas, por outro lado, no texto, no soneto, né, observa-se a ênfase nas mudanças espaço-temporais. No texto, o poeta movimenta-se no reino e no pasto ensanguentado, resumidos e aproximados na palavra aqui, a primeira do poema. Tanto no soneto como nas ilustrações, há uma tensão entre entre o passado e o presente. O tema do poema também é a morte, comum à poesia de Ariano Suassuna e a de vários poetas. Para tentar vencer a morte em sua obra, o poeta procura reconstruir o mundo de sua infância. Seu objetivo é superar a ausência do pai para, afinal, como no poema, tornar-se espada de ouro nesse pasto ensanguentado. Continuamente, por meio da linguagem, será possível ao poeta atender ao desafio imposto por seu pai. Também ao poeta será possível testemunhar que, afinal, o que o filho se tornou a herança do pai. Muito bem. Muito obrigada. Boa noite, hein? Muito obrigado, professora Marcélia Guimarães Paiva, por essa belíssima aula sobre outro poema
de Ariano Suassuna, na sessão que a Academia Mineira de Letras realiza no ano em que Ariano completaria 9 décadas, né? Vamos ouvir agora a professora Karina Calado. Boa noite. As minhas palavras iniciais são de agradecimento, né, ao convite, honroso convite feito pelo Rogério Tavares, acadêmico, para estar nessa mesa de homenagem aos 90 anos de Ariano Suassuna, né, e ao lado da grande mestra Ângela Vaz Leão, né, e da Marcélia, grande entusiasta também da poesia de Ariano Suassuna e de poesia brasileira. Eu também gostaria de agradecer a pessoas que contribuíram para essa mesa, que foi a Inês Rabelo, a Flávia Queiroz e o Guto Cortes. Então, gostaria de registrar os meus agradecimentos a essas pessoas, foram fundamentais. Acho que aqui vocês já puderam ter uma ideia de como foram as aulas de Dona Ângela Vaz Leão sobre a arte armorial de Ariano Suassuna. Então, Dona Ângela nos legou o encantamento da poesia de Ariano Suassuna, mostrou como cada verso é intensamente trabalhado, cada palavra é intensamente trabalhada, e foi isso que ela nos fez perceber e trabalhar isso nos nossos textos, né, sobre essa poesia. Então, vocês vão vendo a gente discutindo cada palavra, cada verso, cada imagem da iluminogravura, o que isso quer dizer no universo de Suassuna. Eu tive o privilégio de conhecer o mestre Ariano, e foi logo após a disciplina da Dona Ângela. Eu fui atrevida de chegar para ele e dizer: eu sou aluna de Ângela Vaz Leão, e ela deu uma disciplina na PUC Minas só sobre a sua poesia. E ele ficou encantado. Ele, aluna de Ângela, Ângela é uma danada. Ângela, com uma poesia, ela descobriu a minha poesia inteira, o meu universo poético inteiro. Pois é, justamente por isso, por essa coisa que a Dona Ângela tem de trabalhar cada palavra, cada verso, cada imagem que compõe a iluminogravura. Então, a iluminogravura que eu escolhi para apresentar a vocês é a iluminogravura Dom, e eu acho que ela é uma iluminogravura que compõe a autobiografia poética de Ariano Suassuna, né? Ela desenvolve a temática de um projeto artístico de uma vida inteira, né? Nele está presente o cruzamento entre biografia e arte, celebrando uma concepção de que a arte está entrelaçada à vida. Nesse sentido, a ideia da morte do pai, já apresentada por Marcélia, que marca a vida do autor desde sua infância, marcará também toda a sua produção artístico-literária. Acreditamos que em toda a obra de Suassuna pode ser encontrado o princípio de aceitação da morte e de redenção por meio da arte. Então, intitulo o meu estudo de A Redenção pela Arte em Ariano Suassuna. A ideia de redenção é aqui entendida como recurso, a possibilidade de transfiguração do que é doloroso em objeto estético. A redenção por meio da arte é assim entendida como uma possibilidade de libertação daquilo que causa o sofrimento. Em outra perspectiva de leitura, podemos pensar redenção também como salvação, ou seja, uma sobrevivência, um modo de eternização do poeta por meio de sua poesia. Eu convido vocês agora para perceberem a minha leitura das imagens que compõem essa iluminogravura Dom. Antes, eu quero salientar que a minha leitura é uma entre tantas possíveis, né? Porque a gente está diante de um texto enigmático e de imagens bem estilizadas. Então, vocês vão pensar algumas coisas que são viagens minhas, mas cada um tem o seu ponto de vista, e a poesia, a arte é aberta a isso, né? Então, percebemos inicialmente que há uma referência clara às esculturas pré-históricas da Pedra do Ingá,
essa Pedra do Ingá, na Paraíba, que Marcélia já falou sobre ela. No D do título, Dom, e nas ilustrações dos quadros centrais, são referências à Pedra do Ingá. A iluminogravura é dividida em 3 planos horizontais: os quadros superior, central e inferior. Toda a imagem está decorada com a cor vermelha intensa e todos os espaços estão preenchidos, seja pela cor, pelas gravuras ou pelas tábuas do soneto. Eu vou dizer que o soneto está gravado em tábuas. A cor de fundo não poderia ser outra, considerando-se que o vermelho simboliza o sangue, o qual, por sua vez, representa a vida, os laços consanguíneos, a continuidade do reino, sem também excluir a morte. Planos, gravuras e soneto estão dispostos em simetria, compensando-se mutuamente. No plano superior, observamos o título da iluminogravura Dom entre 2 pares de patas soltas e, na sequência, uma narrativa pictórica que representa uma caçada, composta por um centauro estilizado, uma lua crescente, uma onça e uma forma circular que sugere a imagem de um sol. O centauro, metade homem, metade cervo, indica a representação imagética do poeta. Por que indica a representação imagética do poeta, esse centauro, metade cervo, metade homem? O nome Suassuna vem de suaço, cervo, una, negro. Então, cervo negro. Ele trabalha com essa ideia aí. Na iluminogravura, o centauro persegue uma onça castanha. Essa caçada representa simbolicamente a jornada empreendida pelo poeta em busca da compreensão do enigma do mundo. A corrida empreendida pelo centauro é, na verdade, a luta pela decifração do enigma do mundo, que é o papel imposto a si mesmo por todo poeta. A lua crescente, de cor amarela, divide o quadro superior da iluminogravura e está entre o centauro e a onça. Ao mesmo tempo, ela marca o eixo vertical central da composição. Vocês veem que a lua está na mesma linha do sol, né, do eixo inferior. Né? O outro ponto desse eixo é o sol, na metade do plano horizontal inferior. Esses símbolos podem nos sugerir interpretações várias. O eixo composto por lua e sol pode representar a síntese dos opostos, noite e dia. A lua pode simbolizar também o feminino e o sol, o masculino. Teríamos lua e sol alinhados pelo mesmo eixo, informação que transcende o texto verbal e que remete à temática do amor, já aqui explorada por Dona Ângela, que é muito presente no universo suassuniano. Sol e lua entram no quadro, marcando também o movimento temporal da existência. O plano horizontal do meio se divide em 3 quadros verticais. É como se tivéssemos uma porta aberta em 2 folhas, que dá para o interior de um castelo. A minha interpretação dessa iluminogravura é que ela remete à imagem de um castelo, e é a partir disso que eu desenvolvo a minha leitura. Nas folhas da porta, temos 4 gravuras inspiradas em esculturas pré-históricas. Essas gravuras que estão nas folhas da porta remetem à ideia de escudos que defendem o reino. No quadro vertical do meio, no interior do castelo, encontramos o soneto manuscrito, que está dividido em 3 partes, 2 blocos com os quartetos e um bloco com os 2 tercetos. Pensamos que os blocos do soneto correspondam a 3 tábuas escritas, como também o título estaria esculpido em uma tábua. Cada imagem, aliás, cada tábua é intercalada por um quadro de imagens estilizadas. Os quadros do soneto são intercalados por imagens estilizadas. No quadro de imagens à esquerda de quem lê, temos um rei coroado em seu trono, ao lado de uma imagem que lembra uma adaga. Aqui, visualizamos o correspondente imagético do poeta.
A sua coroa é representada por um candelabro de 9 braços, símbolo judaico usado na Festa das Luzes. No primeiro quadro à direita, há uma imagem que se assemelha a um arauto, simbolizando o reino literário ou patrimônio literário como tesouro do reino. Essa figura está ladeada de tochas que representam a luz, a chama do tesouro, a vida literária como fogo e treino. No último quadro, acreditamos que a figura animalesca represente um camaleão, pintado em várias cores, simbolizando a transfiguração que é própria da arte. Os 3 desenhos iguais abaixo do camaleão representam os 3 bocais de ouro, que seriam os 3 grandes gêneros literários. Essa minha leitura ela corresponde ao texto verbal do soneto, porque no soneto ele vai falar nos 3 bocais de ouro. Na faixa inferior da prancha, observamos que um sol separa 2 gaviões reais. Ambos detêm sob suas asas a representação de 2 figuras humanas, o pai e o filho, separados pelo sol da morte. A imagem do gavião não foi escolhida de forma gratuita pelo poeta. Por sua capacidade de voar muito alto, em civilizações antigas, como a egípcia e a greco-romana, o gavião simbolizava o sol, o céu, a morada dos deuses, sendo também associada à nobreza e à elevação espiritual. Como podemos ver, o texto pictórico está fundamentado na encenação da vida e da morte, na jornada poética e espiritual e na perspectiva do reino. Consideramos, portanto, que as imagens correspondam, embora não diretamente, ao texto verbal. Eu vou passar agora a me deter ao texto verbal, ao soneto, e Ariano declara que esse soneto ele se inspira em um poema de Ângelo Monteiro, que é intitulado O Caçador de Outra Raça. Ele diz com o tema de Ângelo Monteiro. Isso é muito comum no universo armorial de um poeta pegar um mote, como é também na poesia de repente, no cordel, pegar um mote de outro poeta e desenvolver a sua poesia. E o poema de Ângelo Monteiro tem 2 versos que são os versos que Ariano dialoga diretamente com eles, que diz o seguinte: não consegui, dos 3 bocais de ouro, fazer ouvir as trompas do meu reino. Esses são os versos que Ariano Suassuna vai dialogar exatamente no final do poema. Eu vou pedir licença a vocês para recitar o poema. Vocês podem aplaudir, mas não é o fim da minha apresentação. Se a visagem da morte a dura garra, para sempre meu sangue penetrou, deu-me a fonte sagrada, e sem amarras, esta voz em meu sangue se selou. A visão do nefasto, o sol da amarga, todo o sangue do mundo envenenou. Nunca mais fui o mesmo, pois a marca ao sol cruel do sono me apontou. Mas, se fui para sempre assinalado, achei o veio, a chama do tesouro, que a morte é sonho, a vida é fogo e treino. E se o selo do sol me tem marcado, me deu o dom de, em 3 bocais de ouro, fazer ouvir as trompas do meu reino. Estou só na metade, viu? Ao longo de todo o texto, há o uso de letra maiúscula, como forma de valorizar palavras simbólicas. Algumas delas, como dom, morte, sangue, fonte e reino, aparecem em toda a obra de Suassuna. Parece-nos essencial notar que as palavras simbólicas se associam ou ao campo semântico de morte, como garra, sangue, nefasto e marca, ou ao campo semântico de redenção pela arte, como dom, fonte sagrada, veio, tesouro, bocais de ouro e reino. Cabe notar que a palavra sol aparece 3 vezes no poema, em contextos semânticos distintos, mas associados ao conhecimento ou à compreensão da morte. Analisando o título do poema, compreendemos que a palavra dom pode ser interpretada como dádiva. A morte marca profundamente o poeta,
No entanto, a visagem da morte não só o faz tomar conhecimento desse destino, mas compensa essa marca, dando ao poeta a fonte, o talento para, na arte, superar o seu fim físico. Pensamos que o verbo dar, empregado por 2 vezes ao longo do poema, nos versos "Deu-me a fonte sagrada e sem amarras", e "me deu o dom de em 3 bocais de ouro", apresentam uma compreensão para a marca da morte e confirmam a nossa escolha interpretativa. Como associamos a aparência da iluminogravura à imagem de um castelo, também podemos interpretar a palavra dom como título de nobreza. O título de nobreza mais alto do reino, o equivalente ao de rei, ou aquele que tem o poder sobre o reino criado, afinal, pelo poema. Assim, o reino criado pelo poeta é o reino da vida ou o reino da poesia. O poema é essencialmente metalinguístico. Ao mesmo tempo em que a temática da morte é desenvolvida no texto, o poeta assinala que a temática também serve como fonte para a composição de toda a sua obra. No primeiro verso do soneto, o poeta nos traz a primeira metáfora para a morte, que é sugerida como a dura garra. Está explícita a ideia de tornar o substantivo morte em uma imagem concreta, a dura garra. A expressão a dura garra é uma metonímia possível para a ave de rapina ou para felino, uma vez que garra é uma variação semântica para as unhas desses animais. Cabe-nos considerar que essa metáfora, reconstruída pelo sentido metonímico, é muito comum no imaginário suassuniano. A morte, em muitas ocorrências da produção do autor, é representada como ave de rapina, a exemplo do gavião e da acauã, ou como um felino, a exemplo da onça. A imagem da morte é transfigurada na imagem de um predador, com a qual a voz poética sugere que ela é a predadora universal, aquela que abate todos os seres, da qual não se escapa, não se pode fugir. O segundo verso, "Para sempre meu sangue penetrou", apresenta 2 compreensões que se complementam. Uma que sugere a referência à morte do pai, como fato que marca a biografia do poeta, tendo na palavra sangue a sinonímia do laço familiar, e uma segunda compreensão, indicando que esse fato biográfico pulsará eternamente em suas veias. Notemos que sangue é uma palavra que denota o princípio da vida. A palavra adotada para a ação frasal é o verbo penetrar, com o qual percebemos a ideia construída pelo poeta de que a visagem da morte está entranhada em seu íntimo e permanecerá durante toda a sua vida. Há uma quase sinonímia dos versos "Para sempre meu sangue penetrou" e "Esta voz em meu sangue se selou". Essa sinonímia evidencia a marca que autentica ou chancela a existência do poeta. Na sequência, a voz poética evidencia uma aceitação da morte que é feita de modo afirmativo, isenta de pessimismo. A morte é deslocada para a condição de matéria do fazer artístico. O conhecimento da morte torna-se a fonte sagrada, o estado de poesia, o impulso criador. A arte revela-se ao homem simbolicamente como a melhor vingança sobre a morte, a sua vitória, ou, na interpretação nietzschiana, o seu consolo metafísico. A fonte sagrada é o âmago de onde emana todo o repertório, que se torna voz ao transfigurar a dor do poeta na beleza de seu canto. Essa fonte está necessariamente marcada pela dualidade, o horrível que, enquanto arte, almeja tornar-se belo. A obra de Suassuna nos coloca exatamente diante de uma visão dialética da inseparabilidade inexorável dos opostos. O poeta tem ciência de que não é possível a correção da existência e, diante disso, aceita o seu destino. Ele sabe, ao mesmo tempo, que é detentor de mecanismos eficazes para transfigurar o seu destino. Ainda, quando apontamos a presença da vida de Suassuna em sua obra, estamos diante da concepção trágica de arte dos gregos, de que a vida e a arte estão intimamente ligadas, em conflito e equilíbrio constantes. A perspectiva de reino literário construída em toda a obra do poeta aproxima-se do consolo metafísico. Na segunda estrofe, observamos que o poeta encena não só o seu infortúnio, mas também a destinação trágica de todo o mundo, a consciência da mortalidade.
temos, nos 2 primeiros versos do quarteto, a representação da queda do homem, que lhe tira a imortalidade e a inocência, e, ao mesmo tempo, lhe dá o conhecimento de que é um ser que nasce para morrer. Assim, a marca da morte faz parte da existência humana desde a sua concepção original. A queda do paraíso é, portanto, a peripécia original da humanidade. Não é aleatório o emprego do verbo envenenar. O veneno pode ser associado à imagem da serpente. Nesse sentido, envenenar assume a conotação de dar o conhecimento. O terceiro e o quarto versos do segundo quarteto se referem à peripécia pessoal. O poeta é expulso de seu paraíso, o universo da infância. A consciência da mortalidade humana lhe vem da maneira mais dolorosa, o brutal assassinato de seu pai, e toda a trajetória de felicidade é transformada no seu contrário. Percebemos que a vida do poeta é marcada pela peripécia, mas, assim como esta é essencial à tragédia, ela se torna fonte da poesia de Suassuna, condição primordial para a existência do poeta. Se da fortuna bruscamente veio o infortúnio, ao desejo de, na arte, reconstruir-se o reino destruído na vida empírica. O primeiro terceto do poema se inicia com a conjunção adversativa mas. Essa marca gramatical evidencia uma mudança de sentido em relação à estrofe anterior. Como expusemos anteriormente, a temática da queda predomina na segunda estrofe. Já a terceira estrofe opõe-se à segunda para retomar a temática da compensação da morte por meio da arte, que é desenvolvida na primeira estrofe. Na existência marcada pela morte, o poeta encontra a base, a causa primeira de sua literatura, o tesouro de seu reino, sugerido nos seguintes versos. Mas se fui para sempre assinalado, achei o veio, a chama do tesouro. No verso que fecha o primeiro terceto, que a morte é sonho, a vida é fogo e treino, estamos diante de uma imagem basilar no universo suassuniano. Esse verso pode sugerir uma referência à expressão latina fiat lux, que, aliada ao trabalho intenso, é condição indispensável à atividade criadora que dá sentido à vida. Na última estrofe, para concluir, e se o selo do sol me tem marcado, me deu o dom de em 3 bocais de ouro fazer ouvir as trompas do meu reino, o poeta se vale de uma construção metafórica, os 3 bocais de ouro, para evidenciar o dom de escrever com maestria nos 3 grandes gêneros literários, o épico, o lírico e o dramático. A literatura de Suassuna, ao mesmo tempo que marcada pela morte de seu pai, é a pedra com a qual ele reergue o reino destruído e assume o trono deixado vago. O soar das trompas de seu reino representa a sua vitória, a vitória de sua arte contra a morte. E é por isso que a gente está hoje aqui, né? Parabéns, professora Karina Calado, por essa bela aula sobre mais um poema de Ariano que tivemos a alegria de estudar aqui junto com as professoras. Como é de praxe nesta casa, agora a gente tem um breve período de interação entre as pessoas presentes e as professoras. Eu queria só pedir que todos exercitassem ao máximo o seu poder de síntese na hora de fazer as perguntas, para que a gente possa aproveitar esse breve momento de interação. Muito bem, Ruslan Guimarães. Boa noite. Boa noite. Eu quero parabenizar as 3 palestrantes pela brilhante abordagem que fizeram sobre Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna era uma figura notável. Ele fazia as aulas show dele pelo Brasil todo. Eu assisti várias, só em Belo Horizonte foram 3. Pela erudição, pelo senso crítico dele, ele é notável. Trouxe popular mesmo, trouxe figura popular. Interessante que as aulas deles, ele não repetia não, cada uma hora era diferente da outra. Inteiramente diferente, interessante, né? Agora, depois de ouvir a professora Ângela Vaz Mourão, me deu o direito de chamá-la, em vez de leão, virou uma leoa.
Muito obrigado. Mais perguntas? Ali. Boa noite. Está dando para ouvir? Sim. Meu nome é Christian. Primeiro, parabenizar pelas falas das professoras. Eu queria que, se vocês pudessem, né, falassem um pouco sobre o romance Dom Pantero, que está sendo lançado agora, que é considerado a obra síntese do Ariano, né? Vocês falaram um pouco da poesia dele. Essa obra ele mistura, né, todas essas vertentes, né, da obra dele, da dramaturgia, do romance, da poesia, das gravuras. Então, se vocês puderem, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa obra, né, nesse sentido da síntese, né, que é uma obra que ele ficou escrevendo a vida inteira, modificando ela por várias vezes. Então, que vocês comentassem um pouco isso. Obrigado. Bom, sinceramente, eu não li, não comprei ainda, só ouvi falar. Eu sei que eram 7 livros, né, que tem receber esse título, Dom Pantero no palco dos pecadores, aliás, Dom Pantero no palco dos pecadores, e seriam 7 sessões. Ele conseguiu terminar 2 apenas, que foram publicadas agora. E a outra coisa que eu sei que foi por muitos anos que ele foi escrevendo, por muitos anos, e, afinal, saiu agora em novembro. Eu li no jornal que ele mistura vários gêneros, eu acho que você até citou isso, vários gêneros, tem poemas, peças e gravuras. Eu já vi na televisão que ele ilustrou. Então, tem várias artes ali, assim, tem cartas, entrevistas também, tem, assim, muito variado. Eu não tenho muita ideia do que seja esse volume, não. E eu achei interessante que os personagens que estão nessas 2 partes que ele terminou, um se chama o jumento, eu esqueci, o jumento, não me lembro mais. É que os personagens são inspirados em pessoas que ele conheceu. Então, tem atrizes, atores e cantadores e também desafetos. Tem afetos e desafetos. Isso eu achei muito interessante. Aí, numa entrevista, ele fala que ele era um sujeito assim chato, assim, um sujeito encrenqueiro. Então, um dos personagens dele se chama Gilberto Francis, que era justamente o Gilberto Freire e o Paulo Francis. Ele juntou em um só. Mas eu só sei isso que eu li, assim, eu não sei a Ângela e a Karina, né? A última vez que eu encontrei com Ariano Suassuna foi em março de 2014. Ele estava se recuperando, tinha se recuperado do primeiro AVC. E ele morreu em julho, né, final de julho de 2014. E, quando eu conversei com ele em março, aí ele me disse assim, que Deus tinha permitido que ele não morresse para ele acabar o romance. É interessante, parece que, quando ele conseguiu cumprir a promessa de terminar o romance, ele morreu, né? Eu não sei se, de fato, o romance estava plenamente acabado quando ele morreu, mas tem esse dado curioso, né? Eu também ainda não li. Interessante que eu comprei recentemente e encomendei pela Travessa, mas ainda não chegou à minha casa o livro. Só completando, eu acho que deve ser muito interessante, porque, como ele disse, saiu num box, então tem a obra toda do Ariano Suassuna, né? Tem essas poemas e entrevistas, cartas, teatro, ensaio também, né? E a autobiografia dele. Agora eu vi aqui a minha anotação, os 2 volumes que são, eu estou entendendo que são 2 romances, né? Olha os nomes, os títulos, como são interessantes. O Jumento Sedutor e O Palhaço Tetrafônico,
né? E seria uma série de 7, isso que eu entendi, uma série de 7 textos chamados A Ilumiara. Então, ele fez isso. Eu até suponho que o Jumento Sedutor e o Palhaço Tetrafônico, talvez, esses títulos se refiram ao poeta. Eu quero ainda ler, né, futuramente. Muito bem. Professora Nazaré. Eu assistia várias vezes Dona Ângela ser assim, homenageada pelo Ariano Suassuna, e ela conseguia ser assim, uma parceira fenomenal para ele nas aulas, shows que ele deu aqui em Belo Horizonte. Então, é um prazer imenso saber que ela passou essa paixão pelo Ariano para os alunos que fizeram os cursos dela e que eles estão aqui demonstrando isso com grande afeto. Parabéns para você, para a Dona Ângela, parabéns para a Karina, parabéns para a Marcela, parabéns para o Rogério, que teve a ideia dessa grande mesa. Obrigado. Bom, eu gostaria de dizer aqui que a falta que o Ariano me faz é muito grande. Fomos muito amigos e isto começou quando a Brasa é uma instituição de brasilianistas norte-americanos. Brasa é uma abreviatura de Brazilian Studies Association. Quando a Brasa fez no Brasil um congresso, ela escolheu Recife. E eu cheguei à faculdade, o FMG, vi as minhas colegas todas numa agitação enorme por causa da brasa. Eu nem sabia o que era brasa. Para mim, brasa era brasa de fogão. Então, eu falei assim, bom, mas acontece que eu tenho um filho que, nessa ocasião, morava em Recife. E eu falei assim, bom, eu também vou entrar para essa brasa, eu vou visitar meu filho em Recife e vão pagar minha passagem. Então, eu resolvi, me inscrevi na brasa e me inscrevi no congresso e fui a ele. E lá eu fiz um estudo dessa iluminogravura, a Tigre Negra, que não foi esse estudo que eu fiz aqui, foi muito diferente. E quando eu acabei de fazer a minha apresentação, eu estava assim, já sem fôlego de tanta aflição, porque no momento em que me anunciaram que eu ia falar, fazer a primeira intervenção naquela mesa redonda, nesse momento, quem que eu vejo sentado na primeira cadeira, com as pernas cruzadas, umas pernas grandes de cegonha? Era o Ariano. Era o Ariano. Então, eu fiz lá essa apresentação e ficamos muito amigos. Então, eu tenho uma saudade muito grande, porque nunca ele veio a Belo Horizonte sem me procurar, sem me avisar, sem me telefonar, ou sem me chamar para me encontrar com ele em algum lugar. Então, eu me encontrei com ele inúmeras vezes, nós nos encontramos a última vez foi numa lanchonete da Avenida Olegário Maciel, perto do shopping, perto dali. Então, eu fui lá e fui tomar um café, fazer um lanche com ele. Estavam ele e Zélia, e foi a última vez que eu tive um contato com ele. Mas nunca. Quando eu fui operada do joelho, eu tive que ir para a casa de meu filho, Mário, por causa do problema de escadas. A casa dele, lá no Itapuã, é Itapuã que chama, não tem escadas, e eu não podia uma escada. Então, eu fui para a casa do Mário. E, de lá, o Ariano, que tinha chegado a convite da Prefeitura de Belo Horizonte para fazer uma palestra no Francisco Nunes, ele, de lá, pediu, eu quero ver a Ângela, telefonaram para mim, e eu fui vê-lo. Fui no Hotel Ouro Minas, estive lá bastante tempo com ele, e eu convidei, assim, para fazer um lanche lá em casa. Nunca poderia pensar que ele aceitaria.
pois ele foi à casa do meu filho Mário e fez lá um lanche conosco. Então, eu tenho muita saudade mesmo do Ariano, e sempre que ele tinha aquelas brincadeiras de fazer umas referências um pouco atrevidas a gente, eu sempre me lembro disso, mas me lembro com muita saudade dele. Foram várias vezes aqui em Belo Horizonte que eu fui me encontrar com ele, onde ele estava. E ele foi à casa do Mário, meu filho, de Itapuã, e passou lá uma tarde conosco. Era justamente o dia em que ele ia embarcar, ele estava no Ouro Minas, então nós fomos buscá-lo no Ouro Minas, e da casa do Mário, ele já foi para o aeroporto. Então, eu tive muito contato com ele e tenho uma saudade muito grande. Só isso que quero falar. Muito bem. Eu queria, nessa sessão de encerramento das atividades da Universidade Livre deste ano de 2017, agradecer muito a Flávia Queiroz, que aqui está, ao Guto Cortes, que também aqui está, e a Inês Rabelo, mas que é sempre muito presente. Queria agradecer muito a este trio que forma hoje o pilar de sustentação das atividades desta casa. Eu queria pedir um aplauso entusiasmado do público para eles. Rogério, se me permite, por favor, emendar aí, eu quero ressaltar aqui a presença de minha grande amiga Ida Pratisberg. Bravo. Muito bem, antes de encerrar, eu queria só, enfim, dizer que recomeçaremos no ano que vem, em março. No ano que vem, vamos fazer sessões dedicadas ao centenário de nascimento do crítico professor Antônio Cândido, do professor padre Fernando Bastos de Ávila, centenário de nascimento. Vamos fazer sessões dedicadas aos centenários de falecimento de Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista negra, se pudermos chamá-la desta forma, brasileira. Inglês de Souza e Olavo Bilac, centenário de falecimento de Olavo Bilac, um nome que influenciou muitas gerações no Brasil. Vamos também fazer a sessão dedicada aos 50 anos sem Manuel Bandeira, aos 60 anos sem Cornélio Pena, aos 10 anos sem Alfonso de Guimarães Filho, e uma sessão também especial sobre os 40 anos de publicação do livro Um Copo de Cólera, de Raduan Assar. Essas são algumas sessões que eu já posso anunciar agora. Mas eu queria agradecer a presença de todos aqueles que prestigiaram esta casa ao longo de 2017. Muito obrigado pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento ao nosso convite. Essa casa continuará divulgando suas atividades no site, no Facebook, acompanhem. Mas vou encerrar pedindo um aplauso de agradecimento a Marcélia Paiva, a Karina Calado e a Ângela Vaz Leão. Muito obrigado. Recife, não a Veneza americana, não a mal-estar dos armadores das ilhas ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Minha Viegas. Totonho Rodrigues era muito velho e botava o pincelê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam as calçadas com cadeiras, namoros, mexericos, risadas. E a gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: "Coelho, sai!" Não saio. À distância, as vozes macias das meninas politonavam: "Roseira, dai-me uma rosa,
craveiro, dai-me um botão, e dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia, fogo em Santo Antônio, e outra contrariava, São José. Otônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham chapéu e saíam fumando, e eu tinha raiva de ser menino porque não podia ver o fogo. A Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que ela hoje se chame Doutor Fulano de Tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá, o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Lá longe, o sertãozinho de Caxangá, banheiros de palha. Um dia, eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, coração batendo, ela se riu e foi o meu primeiro alongamento. Cheia, as cheias, barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho, sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas, carvalhadas, eu deitei no colo da moça e ela começou a passar a mão em meus cabelos. Capiberi, Capibari. A Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas com um chale vistoso de pano da costa, e o vendedor de roletes de cana, o de amendoim, que se chamava Mitupim, e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo. Língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear sintaxe luzida. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que eu não sabia onde ficava. Recife, a Rua da União, a casa do meu avô. Nunca pensei que ela tivesse fim. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife morto, meu avô morto. Recife bom, Recife brasileiro, como a casa do meu avô. Evocação do Recife. Que maravilha!